Olá pessoal, eu sou Rafael Germano e hoje a gente vai resolver uma questão sobre o Teorema de Pitágoras. Bem, a gente tem aqui um triângulo, esse triângulo é retângulo, ou seja, vale o Teorema de Pitágoras. Caso não fosse retângulo, não valia. E como que eu sei que o triângulo é retângulo? Porque ele tem esse ângulo reto, esse ângulo que mede 90 graus. Tá? Bem, o objetivo da questão é o seguinte: eu tenho a medida de dois lados deste triângulo, porém desse lado aqui eu não tenho a medida dele, mas sim eu digo que ele mede x. Então o objetivo da questão é a gente encontrar qual que é o valor do x. Bem, para isso a gente deve utilizar a fórmula do teorema, que é o quê? A soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Nesse caso aqui, quem são os catetos? Os catetos são os lados que formam um ângulo reto. Nesse caso, é esse lado e esse lado aqui. Então, x é um cateto e 3 é outro cateto. Então, a gente vai ter 3 ao quadrado mais x ao quadrado igual à hipotenusa ao quadrado, que nesse caso é o 5. 5 ao quadrado. Bem, 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, então é 9. Mais x ao quadrado igual a 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Bem, agora para a gente deixar desse lado da equação apenas o x, a gente vai ter que subtrair esse 9. Então, vamos lá. 9 menos 9 mais x ao quadrado é igual a 25 menos 9. 9 menos 9 vai se anular, vai ficar zero. Vai sobrar só quem? Somente o x ao quadrado, igual 25 menos 9, 16. Bem, agora o que acontece? Eu tenho um valor de x ao quadrado, porém eu preciso do valor de apenas x. Para me encontrar o x aqui, eu tenho que eliminar essa potência. E para me eliminar a potência, eu uso a raiz. Nesse caso, como a potência é 2, eu vou utilizar a raiz quadrada. Raiz quadrada de x é igual a raiz quadrada de 16. Sempre lembrando, gente, de respeitar a regrinha da balança. O que fizer de um lado, tem que fazer do outro. Raiz quadrada de x ao quadrado dá x, porque o índice da raiz vai se anular com a potência. E raiz quadrada de 16 é igual a 4. Como vocês puderam ver, não é tão difícil, mas o que vai acontecer? Em alguns casos, o resultado aqui não será exato. Nesses casos, a gente vai ter que deixar na forma de raiz. Vamos ver um exemplo? Para entender melhor os casos em que as raízes finais não forem exatas, vamos resolver esse exemplo aqui. Neste exemplo, eu tenho outro triângulo, que também é retângulo. Nesse caso aqui, eu tenho os dois catetos, porém eu não tenho a medida da hipotenusa. Bem, para a gente encontrar nesse caso a medida do x, a gente utiliza a mesma forma. A soma dos catetos ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. O primeiro cateto é o 3, então 3 ao quadrado, mais o segundo cateto é o 2, 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a x ao quadrado. Bem, 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, ou seja, 9. Mais 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, então 4. E x a gente vai repetir. 9 mais 4, 13. Bem, a gente encontrou então o valor de x ao quadrado, que é 13. Porém, eu preciso do valor de apenas x. Para isso, eu vou ter que utilizar a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada no 13 e a raiz quadrada no x ao quadrado. Raiz quadrada de 13 não é exata,
a gente pode repetir ela. E a raiz de x ao quadrado é x.